Olá, irmãos, família com Deus de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 62 até o verso 64. A palavra do Senhor nos diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Amém? Quem impedirá? Esse é o tema do nosso Família com Deus. Quem impedirá? Irmãos, já existia uma profecia dada através do profeta Isaías, capítulo 43, verso 13. Quando Deus dizia: não sou eu que faço o dia, não sou eu. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Quem vai escapar? Ninguém. Agindo eu, quem me impedirá? É interessante e é óbvio que os fariseus, os príncipes, eles conheciam essa profecia. E não dá aqui para afirmar que eles quisessem impedir aquilo que Jesus havia dito, mas no mínimo, eles estavam tentando impedir qualquer tipo de comentário posterior de que de fato Jesus havia ressuscitado. Tem umas coisas interessantes nesse texto e a gente podia pensar. Primeiro, como é que esses príncipes de sacerdotes, esses escribas, fariseus, como é que eles tomaram conhecimento desse dito de Jesus? Supostamente eles não eram discípulos. A Bíblia não vai explicar isso. Uma outra coisa interessante é que depois da morte de Jesus, o que parece, pelo menos o que parece, é que os discípulos, não vou dizer que eles esqueceram, mas ainda que não tenham esquecido, eles, o mestre morreu, eles ficam desanimados. E os principais dos sacerdotes e os fariseus parece que são mais crentes do que os discípulos, porque eles não esquecem, ao contrário, eles estão preocupados. E fica claro no texto quando eles dizem: olha, o Senhor Pilatos, você lembra? Esse enganador, quando estava vivo, ele disse isso. Vamos dar um jeito aí, vamos tentar evitar esse negócio, porque senão esse erro vai ser pior, vai ser maior do que o outro. São coisas para a gente pensar, mas irmãos, é muito engraçado. Quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. O medo daqueles escribas, o medo daqueles fariseus, o medo daqueles príncipes, foi justamente o que aconteceu. E na verdade, eles só foram usados, digamos assim, para autenticar o poder do nome de Jesus. Porque ao fazer isso, na continuação nós não lemos todo o texto, mas o nosso Família com Deus vai até o verso 66. Pilatos diz para ele: olha, vocês têm a guarda, pode ir lá. Em outras palavras, façam do jeito que vocês quiserem. E eles colocam lá um guarda para vigiar. E ao fazerem isso, eles autenticam ainda mais, testificam ainda mais o milagre da ressurreição do nosso Senhor. O que quero dizer com isso? Porque de fato o Senhor vai ressuscitar. Quem conhece a história sabe disso. E o fato de colocar os guardas lá à porta não pôde impedir nem que isso fosse contado e muito menos a ressurreição do nosso Senhor. O que quero dizer com isso? Não se preocupe. Não se preocupe com as outras coisas. Não se preocupe com o que vai acontecer. Apenas confie em Deus. Quando Deus tem um propósito, irmãos, como nós falamos do profeta Isaías, quando Deus age, ninguém pode impedir. Pode se levantar um exército contra você. Pode se levantar uma multidão. Creia nessa palavra. Quando Deus te dá uma palavra, ninguém pode impedir. Então, se agarre a essa palavra.
Existia uma palavra da parte do Senhor de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E se calhar, como eu disse, talvez os discípulos até tenham esquecido, passou desapercebido. Mas aqueles sacerdotes, aqueles fariseus não esqueceram. E eles queriam de alguma forma tentar impedir pelo menos que essa palavra circulasse depois. Mas eles não a puderam impedir. Ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Se agarre às verdades das Sagradas Escrituras. Se agarre à palavra que Deus te revelou. É óbvio, nós sabemos disso, Deus não vai revelar nada diferente da sua palavra, mas às vezes Ele nos dá revelações específicas. Se Deus te deu uma palavra específica, se agarre a essa revelação do Senhor, porque ninguém poderá impedir. Amém? Deus te abençoe, receba os nossos 10 abraços, siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.